GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 8, capítulo 2. Vantagens. 8ª interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, estamos aqui para mais uma regra do GURPS, 4ª edição. Vamos continuar com a lista de vantagens. Audição discriminatória. 15 pontos. O personagem tem uma capacidade sobre-humana de distinguir sons. Ele sempre consegue identificar as pessoas pela voz e é capaz de reconhecer cada máquina pelo seu som típico. No caso de um sucesso no teste de IQ, ele também é capaz de memorizar um som, se puder ouvi-lo. E no caso de um fracasso, ele tem que esperar o mínimo de um dia antes de repetir a tentativa. O personagem recebe um bônus de mais 4, além dos normais bônus de audição aguçada que ele tenha, em qualquer tarefa que utilize a audição e na perícia perseguição quando estiver seguindo um alvo barulhento. Se você tiver numa perseguição policial, por exemplo, e o cara estiver fazendo barulho e tal, você tem essa vantagem. Para simular o sonar passivo utilizado pelos submarinos, acrescente uma limitação de acesso, menos 30%, somente sob a água. Isso daí, se você for utilizar essa vantagem em personagens aquáticos. Audição parabólica custa 4 pontos por nível. O personagem é capaz de dar um zoom num som ou numa área em particular e filtrar os sons que lhe interessam do áudio de fundo. Cada nível dessa vantagem dobra a distância dentro da qual o personagem é capaz de distinguir claramente os sons. Isso aí nós vamos ver depois, essa distância, na página 358, quando estivermos falando sobre a audição. A audição subsônica é uma vantagem de 0 ou 5 pontos. O personagem é capaz de ouvir sons numa frequência abaixo de 40 Hz, como o retumbar de trovões distantes, vibração de terremotos. E essa vantagem concede um bônus de mais 1 em rastreamento se o alvo estiver se movendo sobre o solo. O custo depende das habilidades concedidas ao personagem. Por exemplo, se o personagem só é capaz de ouvir os sons de frequência muito baixa, custa 0 pontos. Se ele é capaz de ouvir esses sons e os sons normais, 5 pontos. Essa vantagem de audição subsônica está incluída no custo da fala subsônica, que é uma vantagem que nós vamos ver depois. Ele não precisa comprar as duas. Então, se você quer um personagem que fale nessa faixa de áudio, você não precisa comprar a audição subsônica também. Boa forma, 5 ou 15 pontos. O personagem ele tem um nível cardiovascular mais saudável, que indica o seu valor de HT. Essa vantagem pode ser comprada em 2 níveis. Boa forma, o personagem recebe um bônus de mais 1 em todos os testes de HT, para manter a consciência, evitar a morte, resistir a doenças, venenos. Isso não melhora o valor de HT e nem das perícias baseadas nela. Ele também recupera os pontos de fadiga no dobro da velocidade normal. Custa 5 pontos. Aí você pensa, por que eu vou comprar essa vantagem ao invés de comprar mais 1 de HT? É porque não é só isso. Ele também dobra a velocidade de recuperação de fadiga, que nós vamos ver depois. Ótima forma, funciona da mesma maneira que a anterior, mas ao invés disso ele ganha um bônus de mais 2. Além disso, o personagem perde pontos de fadiga na metade da velocidade, ou seja, ele gasta fadiga em atividades físicas da metade da velocidade e recupera no dobro da velocidade. Nos 2 casos, essa vantagem só se aplica aos pontos de fadiga perdidos por esforço e calor. Ela não tem nenhum efeito sobre os pontos de fadiga gastos para fazer mágicas ou usar poderes psíquicos. Então não adianta você fazer um mago bombado achando que vai recuperar sua fadiga mais rápido. Não funciona, apelão. Boca adicional. 5 pontos por boca. O personagem tem mais de uma boca funcional. Pode estar em qualquer parte do corpo. Todas as bocas são capazes de respirar, comer e falar. A boca adicional permite que o personagem morda mais uma vez se tiver ataques adicionais, ou se tiver mente segmentada. Se ele tiver mente segmentada, é capaz de manter várias conversas ao mesmo tempo ou fazer 2 mágicas que exigem que ele recite palavras. Outros benefícios adicionais incluem dificuldade para silenciar ou sufocar o personagem e a capacidade de cantar em harmonia consigo mesmo. Isso daí é obviamente uma vantagem que tem sentido quando você estiver fazendo uma raça alienígena, estiver criando um personagem de fantasia, um monstro, etc. A vantagem principal que os mestres dão a quase todos os personagens: bom senso. Na verdade, eu tô falando isso brincando, mas por quê? Muitas vezes os jogadores fazem coisas que são meio idiotas. O mestre deveria deixar essas coisas acontecerem, mas às vezes dá pena, você quer ajudar as pessoas. Então,
Se você vê que um jogador tem uma tendência grande a fazer bobagem, você pode sugerir para ele que ele compre essa vantagem de bom senso, de forma que você possa ajudá-lo. O que diz essa vantagem? Ela custa 10 pontos. Sempre que o personagem for fazer alguma coisa que o mestre considere estúpida, ele deve fazer um teste contra a IQ do personagem. Se tiver um sucesso, ele avisa o jogador. Você não acha que seria bom pensar melhor no assunto? Essa vantagem permite que um jogador impulsivo interprete um personagem ponderado. Braços adicionais. Em GURPS, qualquer membro com o qual o personagem é capaz de manipular objetos é classificado como braço, independente da sua localização ou aparência. Um braço normal consegue dar um golpe que causa dano igual a golpe de ponta -1 por contusão com base na ST. O padrão humano é 2 braços que custam 0 pontos. Braços adicionais têm um custo base de 10 pontos cada. Ou seja, para cada braço além dos 2 primeiros, você tem que pagar 10 pontos. Como é que funciona isso? A coordenação. O personagem é capaz de utilizar seus braços adicionais livremente em múltiplas tarefas, exceto no combate. Por exemplo, com 3 braços, ele poderia realizar uma tarefa de uma mão, usar o mouse do computador, e uma tarefa de 2 mãos, digitar ao mesmo tempo. No entanto, o personagem precisa de rastreamento ampliado, que é uma outra vantagem, nós vamos ver depois, para executar tarefas que exigem atenção a eventos que estão ocorrendo em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso daí é o seguinte, ele pode manipular coisas com o braço extra, mas se for alguma coisa que exija atenção, que não seja uma parte intrínseca da tarefa que ele está realizando, ele vai precisar dessa outra vantagem. O personagem também é capaz de usar todos os seus braços harmoniosamente para realizar uma única manobra de combate, na qual seus braços adicionais seriam úteis. Por exemplo, segurar o inimigo num combate corpo a corpo. Com pelo menos 3 braços, também é possível usar um escudo e ainda empunhar uma arma de 2 mãos. Da mesma maneira que um guerreiro humano é capaz de usar um escudo e uma arma de uma mão. Independentemente da quantidade de braços do personagem, ele não terá direitos a outros ataques adicionais, ou outras manobras adicionais durante o combate, a menos que ele compre o ataque adicional que nós já falamos. No combate corpo a corpo com braços adicionais. Esses braços adicionais dão uma vantagem enorme durante o combate corpo a corpo. O personagem não pode socar o inimigo com mais de um braço por vez, a menos que ele tenha ataque adicional, mas pode segurá-lo com todos os seus braços de uma vez só. Cada braço adicional acima dos 2, que tenha um comprimento maior ou igual ao normal, concede um bônus de mais 2 em qualquer tentativa de segurar ou se desvencilhar dessa manobra. Possuir mais braços que o inimigo também concede um bônus de mais 3 em qualquer tentativa de imobilização ou resistir a uma imobilização. Agora, para essa vantagem, algumas ampliações especiais. Comprido. O braço do personagem é mais comprido em relação ao seu corpo do que um braço humano em relação ao corpo humano. Isso aumenta o modificador de tamanho efetivo do personagem para o cálculo de alcance daquele braço. Você tem que ver o modificador de tamanho e alcance na página 402, nós vamos ver isso aí depois. Isso afeta o alcance das armas de combate corpo a corpo empunhadas por aquela mão. Cada bônus de mais 1 no modificador de tamanho também acrescenta mais 1 por dado de dano por golpe de balanço. Custa mais 100% para cada mais 1 no modificador de tamanho. Ou seja, se o braço maior no nível custa mais 100%, ele além de ter um alcance maior, vai dar mais 1 dado de dano. Extra flexível. Os membros com essa ampliação são mais flexíveis que os braços humanos, como tentáculos ou uma tromba de elefante. E esses membros sempre conseguem alcançar e trabalhar em conjunto com os outros membros, independente da posição do corpo, ou se são destros ou canhotos. Ou seja, ele sempre funciona. Custa mais 50%. Limitações especiais para um braço adicional. Base para armas. Em vez de um braço, o personagem possui um encaixe, onde ele pode colocar uma arma. Isso pode ser biológico, mecânico, um híbrido dos dois, dependendo do personagem. É um ser humano, um ciborgue, alguma outra coisa assim. Ele não pode usar a base para nenhuma outra finalidade a não ser empunhar uma arma. Essa limitação é incompatível com pés manipuladores, nenhum ataque físico, curto e fraco. Custa menos 80%. O que isso significa? Você imagina aquele braço, aquela arma, por exemplo, do predador, sabe? Aquela arma que fica no ombro. O que é aquilo? Aquilo ali é comprado como se fosse um braço adicional e ele tem uma arma extra. Ele pode estar atacando corpo a corpo e tem uma arma de tiro que está presa lá no ombro dele. Curto. O braço tem um alcance C no combate corpo a corpo e não tem o alçamento necessário para usar armas que precisam ser balanceadas.
Você tem que subtrair 1 metro do alcance de qualquer arma de combate corpo a corpo empunhada por esse membro. Se todos os braços do personagem forem curtos, ele sofre uma penalidade de -2 em qualquer tentativa de segurar. Você imagina lá uma centopeia que tenha uns perninhos, uns bracinhos fininhos, então não consegue segurar. Fraco. O braço do personagem tem menos ST que o resto do corpo para levantar, golpear ou segurar. Menos 25% se ele tiver a metade da ST do corpo, ou menos 50% se tiver 1/4 da ST, arredondado para baixo nos 2 casos. Nenhum ataque físico. O membro consegue manipular objetos, mas não pode dar um soco ou empunhar armas de combate corpo a corpo. E não concede nenhum bônus em combate corpo a corpo. Ele ainda é capaz de empunhar uma arma de fogo ou outra arma similar de combate à distância. Menos 50%. Pés manipuladores. O braço do personagem é, na realidade, uma perna extremamente hábil. Ele não consegue andar enquanto estiver manipulando objetos com ela, embora possa sentar, flutuar, voar. Essa limitação é uma desvantagem temporária, mais especificamente sem pernas. Esse tipo de braço é geralmente, mas nem sempre, curto. Isso daí você imagina, se você estiver criando um personagem que seja uma ave, por exemplo, enquanto ela está voando, ela pode usar as pernas como se fossem braços para pegar coisas e manipular objetos. Mas ela não pode ficar em pé no chão e ficar usando os braços. Como se modifica uma criatura com 1 ou 2 braços? Criatura com 1 ou 2 braços podem usar os modificadores especiais escritos acima. Ou seja, você não precisa comprar um braço extra para modificar uma criatura que tenha 1 ou 2 braços. O custo em pontos é 1/10 do modificador percentual para cada braço afetado. Imagine, então, nesse caso, as ampliações que tornam vantagens e limitações se tornam desvantagens. Por exemplo, a limitação curto tem um custo percentual de menos 50%. Logo, vale menos 5 pontos por braço. O indivíduo com 2 braços curtos teria uma desvantagem de menos 10 pontos. Personagens com um só braço só podem aplicar esses modificadores uma vez, mas também recebem menos 20 pontos pela desvantagem maneta, um braço, por exemplo. A tromba de um elefante seria extra flexível, mais 50%, comprida, mais 100%, e fraca, menos 50%. Esses modificadores totalizam mais 100%, uma vantagem de 10 pontos somados aos menos 20 pontos da desvantagem maneta. Isso custa um elefante um total de menos 10 pontos. Esse aí é um exemplo de como você usa para montar um personagem. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim desse episódio. Esperamos que esses braços adicionais não tenham sido muito confusos. E gostaríamos de lembrar a todos que o RPG Next apresenta vários outros podcasts. Se você gosta das regras do GURPS, por que não ouvir o podcast das regras do D&D? Além disso, nós temos aventuras em GURPS, aventuras em D&D, Fiasco e outros sistemas. Se você gosta do nosso trabalho, acompanhe a gente na campanha do Padrim em www.padrim.com.br/rpgnext. Então vamos ficando por aqui e para a próxima semana, volte a nos acompanhar aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.